realmente são terríveis. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Hoje, direto de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro retorna ao centro das atenções com uma coletiva de imprensa que traz graves acusações e reflexões sobre o cenário político brasileiro. Vamos detalhar os pontos principais dessa declaração. Inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Tagliaferro com Ailton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível para exatamente ser alterado a maneira que convém ao encarregado do inquérito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público, a mesma pessoa faz tudo. Bolsonaro abriu sua fala questionando a condução das investigações. Ele destacou vazamentos de áudios e acusações sigilosas. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. Mas vamos lá. Eu preciso fazer um breve relato, porque eu quero chegar na origem do problema. Eu quero chegar na forma da equação. Primeiro eu passo a palavra para o doutor Paulo aqui, meu advogado, depois eu prossigo. Pois é, a defesa ela vê com muita preocupação o que está se passando hoje em relação a esse inquérito, que é mantido em sigilo a despeito de a Polícia Federal divulgar na sua página a relação dos indiciados e manter mesmo assim em sigilo. Essa é uma situação gravíssima que não se admite na medida em que o indivíduo indiciado, e considerando que o indiciamento é o rascunho de uma futura acusação, ele impede que o indivíduo possa se defender da narrativa que se constrói contra ele. E nós temos aqui a certeza, a convicção de que, pelos fatos que são colocados, apresentados aos pedaços pela imprensa, evidentemente é construída uma narrativa. O presidente Bolsonaro jamais soube, aqueceu ou participou de qualquer trama golpista para derrubar o Estado Democrático de Direito ou impedir a posse do presidente eleito. Que fique claro isso, e lembro a todos, questionou-se muito o silêncio do presidente Bolsonaro logo após a eleição. Não se manifestar em relação aos seus eleitores. Isso houve um preço político para ele, esse silêncio. Justamente não querendo insuflar qualquer manifestação mais agressiva ou violenta. Isso houve um custo para ele e hoje lhe é imputado justamente o que quis evitar o tempo inteiro. É lamentável que hoje as pessoas que são indiciadas não saibam, não tenham a mínima ideia de por que estão sendo convocadas e apontadas como criminosos. Vamos lá. Nós temos que buscar a origem do problema. Alguns acham que a origem do problema foram as eleições de 22. Eu vou demonstrar que foi um pouco antes, foi lá em 2018. Mas vamos agora dar uma focada em 2022, o pré-eleitoral. O que aconteceu? O TSE pesou na balança de modo que o resultado final fosse para o outro lado. O TSE agiu de forma bastante parcial. Resumindo, eu não podia fazer absolutamente nada. Não podia fazer live em casa, não podia mostrar as imagens do Lula defendendo o aborto, do Lula defendendo o roubo de celular para tomar uma cervejinha, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, a minha ida no funeral da Rainha Elizabeth, mostrar a imagem minha lá na embaixada em Londres. Não podia mostrar o Lula com o gorro do CPX ou tecer comentário sobre aquilo. Não podia mostrar a amizade do Lula com ditadores da América do Sul todo, em Central também. Mas uma coisa pesou e muito nessa balança. Quando o TSE resolveu fazer uma campanha, gastou dinheiro com isso, para que jovens, 16, 17 anos, tirassem o título eleitoral. E essa garotada, em especial aquelas que foram tirar o título de última hora, são as que têm menos informações,
3/4 votam no PT, votam na esquerda. Ou seja, um pouco mais de 4 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Só aí, 3 milhões para o Lula, 1 milhão para mim. Eu estou sendo até me beneficiando. Eu acho que esse percentual é até maior por lá de lá. Só aí nós temos 2 milhões de votos, ou melhor, 3 milhões de votos a mais para o outro lado. Só aí decidiu as eleições. Eu acho que ninguém vai discordar disso aí, entre tantas e tantas outras observações que eu tenho, que o TSE tomou partido. O TSE, inclusive, decidiu que não podia diminuir o preço do combustível. Eu não falei em diminuir o preço do combustível. Mas o TSE proibiu antecipadamente, como se eu fosse dar uma canetada junto com o Paulo Guedes para diminuir o preço dos combustíveis. E era um momento de crise, onde o mundo todo, o preço dos combustíveis explodia. Fizemos via parlamento. Fizemos via parlamento, zerando os impostos federais dos combustíveis. Mas a interferência do TSE foi enorme nessa questão. Parecia que era algo, ou melhor, com toda certeza, era algo pessoal do presidente do TSE para com a minha pessoa. Então, obviamente, isso pesou na balança. Não estamos falando aqui em fraude eleitoral de jeito nenhum. Pesou a decisão parcial, a imposição, a ação parcial do TSE no resultado final das eleições. Presidente, nós envolvemos no movimento Avança Brasil. Não, eu não vou responder. Peraí. Eu não vou responder. Eu não vou responder. Um minutinho. Eu não vou responder. Ok? Bem, vamos lá. Tivemos também, no corrente ano, a Folha de São Paulo publicou matéria do jornalista Green sobre áudios e mensagens trocadas entre o juiz auxiliar e os outros que estavam lá no TSE. Entre eles, o Tagliaferro, que estava à frente daquela comissão de combate à desinformação. E esses áudios, vocês tiveram acesso, eu tenho aqui, realmente demonstra claramente que é um processo viciado. Eu não sou de... Que, segundo ele, favorece interesses específicos. Além disso, criticou o papel do Ministério Público, afirmando que o processo não tem sido imparcial. Para Bolsonaro, as eleições foram influenciadas por decisões do TSE. Ele citou restrições à sua campanha, como a proibição de exibir conteúdos críticos ao adversário e a campanha de incentivo ao alistamento de jovens eleitores. Esses fatores, segundo ele, alteraram o resultado eleitoral. Bolsonaro também abordou as razões de sua inelegibilidade, atribuindo-a a reuniões com embaixadores e comparando isso a ações de outros políticos que não sofreram sanções. Ele criticou o que chamou de tratamento desigual no judiciário. O ex-presidente comentou sobre a suspensão de perfis de aliados e a remoção de conteúdos durante o período eleitoral, afirmando que essas ações visaram enfraquecê-lo politicamente e enviaram um recado a outros apoiadores. A coletiva de Bolsonaro levanta questões importantes sobre democracia, justiça e transparência no Brasil. Enquanto os desdobramentos desse caso continuam, o debate promete intensificar-se. Acompanhe mais atualizações em breve.